Olha, é de quinta, viu? É de quinta estudar no fim de semana. E pior, quando a gente mesmo inventa esse estudo. Foi o que eu fiz, gente. Eu me disciplinei, me organizei para todo final de semana, sábado e domingo, de manhã, durante 2 horinhas, estudar, me dedicar para os estudos de um livro. Eu percebi que na minha estante eu tenho muitos livros de estudo. Não é aquele livro, sabe, que a gente pega para ler a história na fila do banco, enquanto espera o ônibus, enfim. E são livros que precisam um pouquinho mais de atenção, de daqui a pouco pesquisar uma informação em algum lugar, pesquisar até em outro livro e tal. E eu pensei, bom, enquanto se eu não começar, eu nunca vou dar conta, né? Então, eu comecei no ano passado, no final do ano passado, essa ideia do Estudos do Finde. E eu comecei por um livro chamado A Ciranda das Mulheres Sábias. O que aconteceu, gente? Eu não sei como é que eu deixei passar essa palavra no título, ciranda das mulheres sábias, porque eu não sou cirandeira, sabe, gente? Eu não vou assim, né, ciranjar. Então, o livro não combina muito com a minha vibe, né? O livro trata sobre a relação, a importância do relacionamento entre mulheres mais velhas e mais jovens, um pouco dessa coisa da ancestralidade das mulheres das nossas famílias, saber de onde a gente veio, quem são as mulheres que vieram antes da gente e tal. Mas qual que foi o problema que eu achei de quinta nesse livro? E por favor, quem gosta do livro não se ofenda. Uma coisa assim, só minha, né? Não quer dizer que é ruim. Que ela fala em muitos momentos do livro assim, ó. Ah, porque em muitos contos de fadas, porque em muitas histórias. Só que ela nunca diz em qual, ela nunca diz o exemplo. E a escritora é Clarissa alguma coisa Eté. É a mesma que escreveu Mulheres Correm com os Lobos. Eu vou colocar o nome dela aqui, tá? Ela diz assim que, por exemplo, em contos de fadas, até pode ter um príncipe lá, mas não é ele que, no fundo, ajuda a mocinha. Que a mocinha seria ajudada por uma mulher mais velha, mais sábia. Daí eu parei e fiquei pensando, né? Tá, mas peraí, né? A Cinderela até tem a fada madrinha, né? Mas tem também outra mulher mais velha que só destrói a vida dela, que é a madrasta, que põe ela a trabalhar e tal. Eu me lembro da Branca de Neve. Branca de Neve tem a madrasta, a mulher mais velha, que manda arrancar o coração dela fora. Daí eu fui na minha estante e peguei o livro da Corso, que chama Fadas no Divã. Alguma coisa assim. E lá ela fala justamente que muitas vezes as mulheres mais velhas têm um papel opositor às mais novas nessas histórias de contos de fadas, né? Então, por isso que eu senti muita falta da Clarice dizer assim, ó, eu tô falando de tal exemplo, né? E também, assim, pensei, né, as mulheres mais velhas, que nem a da Cinderela. A mulher mais velha que ajuda a Cinderela, na verdade, ajuda ela a fazer o quê? A encontrar o príncipe, a encontrar o marido, né? Então, eu fiquei um pouco revoltadinha com essa primeira parte. Mas o livro, Ciranda das Mulheres Sábias, tem uma segunda parte, na qual a escritora fala sobre as mulheres da sua família. E eu achei genial. Eu achei muito legal. Por uma ignorância minha, eu não consegui entender muito bem se a origem da família dela é judaica, desculpem, se é judaica ou se é cigana, porque eu achei uma vibe assim de umas cerimônias que poderia ser um povo ou outro. Mas é muito legal ver como ela fala dessas mulheres da família dela, que vieram antes dela, a sabedoria dessas mulheres. Fez eu pensar na minha avó, que fazia chá de coisa de bananeira para curar bronquite e tal. Então essa parte foi bem legal. O segundo livro que eu escolhi para ler nos meus estudos de fim de semana foi esse aqui, Uma Breve História da Literatura, do John Sutherland. Só que qual que é o probleminha? Que tá faltando um pedaço do título, que deveria ser Uma Breve História da Literatura inglesa, porque John Sutherland é inglês. E só o que ele fez foi referenciar a literatura inglesa. Acredito que seja um pouco óbvio, né? Sendo ele desse país, sendo ele um estudioso dessa literatura, ele saberia falar melhor dessa parte. Mas eu me irritei assim.
um pouquinho, sabe? Porque foi muita puxação pro lado da literatura britânica. E eu me irritei porque ele fez eu defender coisas que eu não sou muito afim, sabe? Por exemplo, assim, falou mal da Jane Austen. Não achei bonito da parte do John Sutherland. Ai, ai, ai. De quinta, falar mal da Jane Austen. Eu adoro os livros dela? Não. Eu acho que são romances, como de acordo com o que se espera de um romance. Eu valorizo muito a presença dela na literatura universal, ela enquanto mulher, escrevendo na época que ela escreveu, com um tonzinho de ironia que ela tem, falando da sociedade da qual ela fez parte e tal. Mas eu fiquei chateada que esse homem teve, assim, ó, a empáfia de escrever sobre os romances da Jane Austen, assim, romances clássicos. Botou clássicos entre aspas, meu amorzinho. Jane Austen é um clássico, meu senhor. Como o senhor ousa? Outra coisa que eu também fiquei muito brabinha é que tem um capítulo que fala assim, ó, literatura americana. Deu pra você, vai falar aqui da América como um todo, né? Não, era só dos Estados Unidos mesmo. Eu que me fiquei me enganando, né? E daí também me deu raiva porque ele diz assim, que a literatura dos Estados Unidos tem o seu valor porque tem origem na literatura inglesa, sabe? Vocês já viram o Casamento Grego? No Casamento Grego, o pai, né, o gregão lá, ele diz que todas as palavras que alguém falar pra ele, ele prova que são de origem grega. O John Sutherland fez mais ou menos isso. Se tu pode falar de qualquer literatura de qualquer país, que ele vai provar que a origem dessa literatura, na verdade, é na literatura inglesa. Então, assim, me irritou um pouquinho. A outra coisa que me irritou foi ele falando dos russos. E eu não gosto dos russos. Eu e os russos, a gente não se achou muito bem na vida. Ele fala o seguinte, que na época da revolta, da revolução, desculpa, errei a palavra. Na época da revolução, era óbvio que a literatura seria muito boa, teria alta qualidade, né? Por causa de tudo que estavam passando no país. E que agora temos que ver, temos que esperar para ver se essa qualidade vai se manter. Ô, Sutherland, te enxerga, meu filho. Os russos são os russos, entendeu? Não é uma escola literária, é os russos, porque os caras são bons sim. Não é porque não combina com a minha estileira que eles não são bons, eles são maravilhosos. Tem um monte de gente louca pelos russos aí e o outro vem questionar se é bom ou não. Te enxergar, meu senhor. Quebrada, mexi até no meu roteiro. Mas teve uma coisa que eu achei muito engraçada. Ele tava falando da Bíblia, que tem a Bíblia do Rei James, que é a mais difundida, que todo mundo conhece, sabe? E ele diz que também é uma Bíblia muito bonita, que a linguagem é muito bonita. E ele dá o exemplo do... Como é que é? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele diz, olha que bonita essa frase, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele compara com bíblias americanas que estão sendo publicadas agora, sim, no momento que nós vivemos, que é assim para chamar os jovens, sabe? E ele pega a versão dessa frase no inglês americano que é Give us food for today. Nos dê comida para hoje. Então, eu achei engraçado. Eu vou contar pra vocês que eu, assim, né, sozinha em casa, eu ri uns 10 minutos da comparação entre a língua inglesa da Inglaterra, britânica, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o inglês americano. Nos dê a comida de hoje. Eu achei que ele quis se vingar ali, né? Que os americanos destruíram um pouquinho a língua dele. Eu estava me dedicando para esse livro aqui. Vou pegar aqui do meu ladinho para vocês verem. Os países africanos, diversidade de um continente. E eu achei muito legal, porque é um livro que traz em capítulos todo o continente africano dividido em capítulos. Então, o primeiro capítulo é esse aqui, né? A África Setentrional. E daí ele pega e fala de todos os países dessa região aqui da África. Tem muitos detalhes, muitas informações. Eu achei muito legal, assim, do tipo... Como a gente não dá conta também, né, gente? Eu já queria me culpar do tipo, meu Deus, como é que eu não prestei atenção na aula de geografia da escola? Mas são muitos países, muitas informações políticas, econômicas, culturais diferentes pra gente dar conta de estudar tudo.
E só que daí tem um probleminha, porque este livro foi publicado em 2012. E vamos combinar que em 10 anos as coisas devem ter mudado muito por lá, principalmente em relação à política, né? Então eu estou lendo algo um pouquinho desatualizado e por causa disso eu fico direto acompanhando a leitura junto com o Google Maps. Eu olho no Google Maps como é que tá e tal. Também pesquiso, tá, quem é o presidente atual, como é que é a política atual, a situação atual do país. Então, eu vou ser muito sincera, pela primeira vez na vida, eu parei de ler um livro sem ter chegado ao final, porque eu percebi que tá sendo, assim, dois trabalhos. Eu tô lendo essas informações e relendo as informações atualizadas na internet. O meu objetivo agora é passar para o próximo livro que eu tinha anotado aqui na minha listinha, que eu não sei de cor, eu vou pegar, peraí. Tá tudo à mão aqui, gente, ó, tem um caderninho que eu anoto tudo, né? Sempre um caderninho que eu anoto tudo. E o próximo é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Então, a minha ideia é ficar alternando entre assuntos relacionados ao continente africano, a situação dos negros e negras, principalmente no Brasil, teoria literária e feminismo. Então, esses vão ser os conteúdos dos meus estudos do FIND. Então, gente, vocês também acham que é de quinta ficar estudando aí por livre e espontânea vontade? Vocês se interessam em fazer algo do tipo? Porque, ó, eu posso aí dar uma motivação para vocês, hein? Funciona. Uma horinha, eu faço duas, né? Mas uma horinha, meia horinha já dá uma diferença na nossa vida, né? Então, me contem aqui o que vocês acham, se vocês já leram algum desses livros que eu falei, se vocês acham de quinta falar mal da Jane Austen e dos russos. Me contem se vocês já leram esse livro da Ciranda das Mulheres Sábias ou até mesmo As Mulheres que Correm com os Lobos. Contem tudo isso aqui nos comentários e deixem uma curtida. Um beijo pra vocês!